Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ocimar. Essa é uma aula de Sociologia destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio, onde nós vamos trabalhar a habilidade EM13 CHS 502. Essa habilidade trata de analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores e condutas, de maneira tal a desnaturalizar e problematizar formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. De maneira tal também que a gente possa fazer a identificação de ações que possam promover os direitos humanos, uma cultura de solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. O tema da aula é desigualdades sociais versus direitos humanos, e a gente tem como objetivo aqui fazer com que vocês, alunos, sejam capazes de compreender uma certa articulação entre dois polos opostos, né? O primeiro é um que transita entre as desigualdades sociais, os preconceitos, intolerâncias e discriminações, e o outro polo oposto é um que transita orbita em torno de direitos humanos, solidariedade, respeito às diferenças e liberdades individuais. Quando você consegue compreender de que maneira esses dois polos se articulam, né? Desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, direitos humanos, solidariedade, respeito às diferenças, né? E as liberdades individuais, quando você consegue fazer a articulação de como essas coisas se articulam, né, nas dinâmicas sociais, aí sim a gente alcançou o objetivo da habilidade, e essa aula foi produtiva, né? A gente pode começar fazendo um exercício de reflexão que é muito importante, que nos ajuda a compreender essa dinâmica. E a gente pode fazer essa reflexão a partir de algumas questões que é importante fazer. Se fazer, né? A primeira coisa é pensar, a gente vive numa sociedade violenta, essa sociedade cada vez mais fica violenta, né? O que está por trás dessa escalada, desse aumento da violência na sociedade? Para isso a gente pode fazer uma espécie de aprofundamento das questões, de maneira tal que a gente possa ser capazes de pensar como desenvolver uma cultura que valorize os direitos humanos, né? Uma cultura que valorize a solidariedade, né? Uma cultura que valorize a importância do cuidado com o outro, né? Porque é importante que em sociologia, na sociedade, a gente possa pensar que tudo que afeta o outro me afeta, né, diretamente. A gente na sociedade não está isolado um do outro, estamos integrados, né? E quando a gente fala em termos de desigualdades, a gente pode falar das quatro mais fáceis de perceber, né? Por exemplo, o preconceito de classe, aquela dirigida aos mais pobres, advém do conflito entre ricos e pobres na sociedade, né? Um outro conflito muito evidente na sociedade é o machismo, né? Que advém do conflito entre uma certa cosmovisão masculina, machista, né? E uma certa cosmovisão subentendida, que é a cosmovisão feminina, né? E daí se produz o conflito entre esses dois grupos, a gente tem aí o machismo. Um outro preconceito muito fácil de perceber na sociedade é a homofobia, né? Que advém ali do aspecto relacionado à opção sexual, onde os grupos, vamos pensar assim, uma cosmovisão hétero, se degladia, né? Conflita com uma cosmovisão dos grupos LGBTs, né? Quanto mais acirrado, quanto mais conflito entre esses dois grupos, mais homofobia, né? E outro que é muito evidente, bululam matérias jornalísticas a respeito, a sociedade está marcada por ela, é o racismo,
né? Uma certa cosmovisão branca, né? Conflita com a cosmovisão dos grupos negros, né? do povo preto, em especial aqueles mais periféricos na sociedade. Quanto maior o conflito entre esses grupos, mais racismo na sociedade. Então, de maneira tal que é importante que vocês entendam o seguinte: quanto maior a desigualdade, maior o preconceito, maior a violência. Quanto menor a desigualdade entre os grupos, menor o preconceito, menos violência na sociedade. Então, entendendo essa dinâmica, a proposta que eu faço a vocês para uma atividade em sala de aula, pesquise matérias jornalísticas nos veículos de comunicação e, ao identificar a matéria jornalística, seja capaz de propor uma ação para diminuir ou atenuar os efeitos desse preconceito ou discriminação na sociedade. A proposta é essa. Eu agradeço pela atenção na videoaula e até breve.